Muito bem. Hoje que a gente vai falar sobre esse dilema, né, que é a quantidade versus a qualidade em geração de leads. É muito comum quando a gente começa a trabalhar com alguns clientes, sempre encontrar aí um problema sério, porque às vezes, né, em fase de teste, em fase de otimização, você ainda não ajustou bem o público, não ajustou bem a oferta, etc. Então, às vezes você acaba tendo uma grande quantidade, mas com pouca ou menos qualidade, e às vezes quando você tenta priorizar muita qualidade, você aumenta muitos custos e tudo mais. Então, o objetivo disso aqui é tentar entender, né, como que a gente encontra um equilíbrio, o que se adequa em cada situação, né? Então, às vezes, para uma empresa maior ou para uma venda de complexidade maior, que você tenha um time de vendas, né, alguém ali um pouco mais enxuto, vale a pena priorizar um pouco mais a qualidade, né, do que quantidade. Num time talvez um pouco maior, né, ou também numa empresa que está em fase inicial, que precisa de leads, né, precisa de gente, porque tem tempo para atender, às vezes priorizar um pouquinho mais a quantidade. Então, o objetivo aqui é fornecer algumas soluções para esse desafio e, é claro, você aí analisar com calma a sua realidade e ver o que pode ser feito, né? Então vamos lá, então. Beleza, vamos falar primeiro da quantidade. Quais são, né, os desafios aí da questão de quando você está gerando leads? Aqui especificamente eu estou falando da geração de demanda através das mídias pagas, né? Tráfego pago, ou seja, nas mídias sociais, mídias online. Qual que é a vantagem de você ter grande quantidade, né? Vou dar um exemplo aqui da segmentação de plano de saúde. Então, vamos supor que você tem ali na sua corretora é, 4, 5 corretores que estão esperando leads, né? Então, se você, às vezes, nesse processo, tenta priorizar muito a quantidade, você tem um time comercial que fica ocioso, né? Primeiro que você tem um time comercial que fica ocioso, isso te gera gastos, né? E a depender, né, da qualidade desse time comercial, ainda mais se ele está ocioso, ele tem tempo para trabalhar com muito mais calma esses leads, pode ser que a quantidade seja interessante, porque o time tem tempo, né? Ou seja, o time consegue entrar em contato com cada lead, consegue qualificar, consegue ir atrás. Então, para um negócio que geralmente o lance da quantidade ele está muito relacionado a, assim, você pode até ter um pouco menos de qualidade, mas se você tem ou um time comercial grande, ou você está no início, né, de um processo, está começando a captar clientes agora, pode ser que seja uma boa solução, você não priorizar tanto a qualidade nesse início, mas sim a quantidade, porque você consegue olhar com calma, até entender, né, sobre esse público, quais são as dores, entender para quem sabe naquele momento não é exatamente o produto que você está ofertando, mas enfim, né, manter ele na sua base, nutrir ele e quem sabe até oferecer um outro produto, né? Então, essa é uma vantagem da quantidade, né? Você tem disponibilidade, você está começando, né? Eu começaria priorizando isso se eu não tenho nada, porque mais vale eu iniciar, talvez com custo de lead um pouco mais barato, mas eu ter 20, 30 leads para atender num dia, se eu ainda não estou entregando nada, se eu ainda não estou vendendo nada, do que e aí desses 20 leads eu conseguir fechar, sei lá, dois, do que eu ter apenas um lead e de eu ter lá 5 leads, fechar um ou acabar nem fechando nada. Então, ou seja, nesse primeiro momento eu acho que o mais adequado seria essa seria uma das grandes vantagens de você trabalhar com quantidade, né? Tem muito a ver com o estágio também em que a empresa se encontra. É, o problema do excesso no foco da quantidade é que, né, eu faço um meia-culpa, que é por quê? Porque geralmente quem está lá na ponta gerando a demanda, né, gerenciando as campanhas e tudo mais, gestor de tráfego, ele prioriza muito essa questão da quantidade, porque ele está olhando, ele está analisando, geralmente acontece que está analisando as métricas só com base no gerenciador. Então, ele sempre vai buscar o custo mais barato por lead, né? Então, se você fica com a sua atenção o tempo todo focado nisso, em gerar quantidade, 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 mas seja o time de marketing ali, né, o gestor de tráfego, não tiver alinhado com o time comercial, eu sei que essa é uma briga muito
muito complicada do nosso segmento, mas tem que ter essa sinceridade de ambos os lados, né? Porque às vezes lá o time comercial está reclamando, ah, vem muita gente, mas muita gente desqualificada, mas o processo comercial é horrível. A pessoa é, a pessoa não responde mais, o cara já deixa, não faz follow-up, enfim. Então, essa é uma coisa que precisa estar bem alinhada. Mas olhar só para a quantidade, sem olhar também minimamente a qualidade, isso pode ser um problema muito grande. Então, aqui nesse ponto B aqui, o que a gente precisa estar sempre baseado em métricas de fechamento, ou seja, taxa de conversão lá do time comercial, e também estar em conversa com o time comercial para entender de fato, né, como é que está esse atendimento, enfim, para a gente não também só ficar observando a questão da quantidade e deixar de lado a mínima qualidade possível, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, se você está gerando, eu vou dar o mesmo exemplo aqui do segmento que a gente fez de plano de saúde, porque se você está gerando muita quantidade, né? A pessoa ela quer vender para a pessoa jurídica, mas está gerando muita quantidade para a pessoa física, né? Aí não adianta, porque está completamente desalinhada essa segmentação, né? Um minutinho aqui. Muito bem. E aí vem isso, né, que é o impacto nas operações e eficiência. Ou seja, quando você foca muito em quantidade, consequentemente, né, a depender do estágio em que encontra a sua empresa, você vai precisar de mais gente para atender. Ou você vai precisar de contratar, sei lá, determinadas ferramentas para fazer algumas automações e tudo mais. E nesse caso, você tem que colocar tudo na balança, né? Se essa quantidade ela está compensando, porque se você vai ter que gastar a mais com um vendedor, você vai ter que colocar um vendedor a mais, às vezes vale mais a pena você equalizar já isso. Aqui nesse momento, você já falou, não, vou buscar um lead um pouquinho mais caro, mas um pouco mais qualificado, porque eu diminuindo essa quantidade, eu consigo manter o meu único vendedor, ao invés de colocar mais um vendedor para fechar. Só que isso tem que ser tomado com base nas métricas, né? Porque se você está trazendo uma certa quantidade e uma métrica ok, a operação vai se pagar se você colocar mais um vendedor e manter o mesmo ritmo, show de bola, né? Porque se você tentou diminuir para a qualidade, aí você diminuiu muito a taxa de conversão com um único vendedor. Aqui eu estou dando um exemplo, sabe? Então isso tem que ser tudo metrificado, entendido, para você tomar essas decisões, né? Agora vamos aqui para os desafios da questão da qualidade. Deixa eu colocar aqui embaixo. Quando a gente está falando de qualidade, né? Vou dar o mesmo exemplo aqui do plano de saúde, benefícios de resultados de alta qualidade, quando a gente está focando em qualidade. Então, às vezes, você tem entendendo ali, né, como é que é o caminho que percorre o seu lead dentro desse funil. Às vezes você, né, simplesmente para você ter uma qualidade maior, você não necessariamente precisa mexer em segmentação, oferta, etc. Você vai simplesmente criar tombos, né, criar barreiras para que você já qualifique essa pessoa, ela já chegue para você um pouco mais qualificada. Então, por exemplo, vocês concordam comigo? Se eu estiver focando em quantidade, por exemplo, vou pensar aqui numa mídia que é a Meta Ads. Na Meta Ads, né, ali no Facebook, Instagram, você tem o objetivo de campanha de mensagem, que é muito simples. A pessoa viu o seu serviço, ela clica e já fala direto com o vendedor no WhatsApp. Ou seja, não tem praticamente nenhuma barreira. Já vai abrir direto o aplicativo da pessoa. Mas eu poderia também, só que assim, você vai ter muito mais quantidade, porque você tem menos barreira para que essa pessoa chegue até o vendedor. Agora, se você tá medindo esse coeficiente, tá vendo que tem muita gente desqualificada, e aí você vai fazer um teste para priorizar a qualidade, você pode fazer um formulário, fazer algumas perguntas para a pessoa, e assim que essa pessoa terminar de preencher esse formulário, seu time comercial entra em contato, ou ela pode até ter o link do WhatsApp ali para entrar em contato logo em seguida, mas isso já faz com que, a pessoa que parou para preencher um formulário, por exemplo, vou dar o exemplo do plano de saúde, a pessoa que simplesmente clica no botão do WhatsApp e fala assim, eu quero fazer um orçamento de plano de saúde. É diferente da pessoa que, quando entrou no seu formulário, seja o formulário nativo, né, que da Meta, ou seja, numa landing page, e colocou lá, não, o formulário, o plano de saúde é para pessoa física ou jurídica, colocou
colocou quantas vidas colocou já a idade dela para você já saber. Então, se a pessoa que já passou por esse processo, ela tende a ser mais qualificada. Você aumenta o custo por lead, porque é muito mais fácil a pessoa só clicar do que preencher, né? Mas você tem essa qualificação. Então, os benefícios da alta qualidade é justamente isso. Se às vezes você é o prestador de serviço que já tem que atender, além de prestar o serviço, você também tem que atender, talvez vale mais a pena você, né, ter ali, priorizar um pouco mais essa alta qualidade, porque você já entra em contato com um lead mais qualificado, né? Você perde em volume, mas você ganha em tempo, em otimização. É uma das coisas, né? Muito bem. Os possíveis riscos de priorizar aqui exclusivamente a qualidade. O principal é o valor, o custo, né, que vai te ter esse lead mais qualificado. Porque, de fato, você vai estar priorizando uma pessoa que já vai chegar para você com uma determinada nível de consciência maior, às vezes com as informações necessárias que você precisa fazer só para pegar o telefone e ligar para o cara, ou fazer o atendimento no WhatsApp. Então, acho que assim, um possível risco é você aumentar demais isso daí e chegar nisso daqui, ó, né? O crescimento não ser sustentável, porque você, às vezes, aumentando muito o seu custo, você acaba vendo que não está compensando essa qualidade, priorizar exclusivamente qualidade, né? Eu já tive casos aqui em específico em que o, o cliente, né, queria colocar mais tanta pergunta no formulário que praticamente assim, você quase zerava a taxa de pessoas que chegavam ao fim do formulário, né? Então você aumenta demais o custo por lead e às vezes acaba sendo insustentável. Enquanto você buscando esse equilíbrio, às vezes, né, não colocando, você quer um lead um pouco mais qualificado, beleza? O simples fato de mandar para um formulário, a pessoa ter que preencher uma ou duas perguntas, que não seja, né, pedindo até o tipo sanguíneo da pessoa, exceto em situações que precisa disso, mas isso daí já você acha esse coeficiente e se o seu time comercial souber como trabalhar, já vai ser, né? Já vai ser bacana. Agora, se você fica priorizando exclusivamente a qualidade, o custo pode subir excessivamente. Você às vezes fica muito tempo em fase de teste nessa fase inicial aqui do marketing, né, das campanhas, e pode ser que o crescimento ele não fica em um crescimento muito sustentável, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. A, a próximo tópico que eu coloquei aqui, então, são as estratégias para superar, né, esse desafio, em tentar encontrar, de fato, esse equilíbrio aí. É o seguinte, a primeira coisa que, quando você está aí nessa dualidade enfim, entre quantidade e qualidade, você tem que entender o momento da empresa, né? Então você vai entendendo o momento da empresa, se não, nesse momento, cara, a gente não tem um lead sequer. Então vamos priorizar aqui a quantidade, vamos ver como é que vai chegar isso daqui. A gente tem time comercial para já ir atendendo. Depois de um tempo você vai adequando. Então você precisa adequar e chegar ao coeficiente que seja bacana em termos de quantidade e qualidade. É, sempre numa balança, tipo assim, Lucas, a gente pode ter leads muito qualificados em muita quantidade? Pode ter, mas isso vai depender de fatores muito externos, vai depender da concorrência, vai depender de sazonalidade, de uma série de coisas. Por via de regra, você não consegue um volume estrondoso de leads ao custo muito barato dentro de determinado segmento, com também determinada qualidade, né? Isso vai ser feito através dessas otimizações. Então, entendendo bem o público-alvo, né? Segmentando já muito bem sua campanha. Isso daqui, quanto mais segmentado você já conseguir fazer, né? Definindo bem o seu, ali com base no seu ICP, né? Seu perfil de cliente ideal, você já segmenta muito bem. Então, a sua estratégia de chamar atenção, seja através de criativos na meta, de anúncios, etc., copy, texto e oferta, tem que ser muito bem personalizado, você tem que personalizar tudo, customizar, né? Veja bem, vou dar o mesmo exemplo do plano de saúde. Você já consegue facilitar, achar o equilíbrio entre qualidade e quantidade, já se, por exemplo, se você atende exclusivamente PJ,
pessoa jurídica, né? Você quer vender para MEI, pequenas empresas, médias empresas, já tentar customizar ao máximo para esse sentido. Se você está priorizando um público mais de terceira idade, que enfim, é um público mais idoso, já ter as suas campanhas voltadas especificamente para esse público, né? Porque se você faz assim, vende plano de saúde e deixar amplo, né? É, você aí, às vezes você pode ter uma grande quantidade, mas não está dentro do seu ICP, e aí acontece que você às vezes tem muita quantidade sem qualidade nenhuma, né? Então você acaba perdendo aí. Então a primeira coisa é isso, tem que estudar com base no seu perfil ideal, né? O seu público que você definiu, trabalhar a segmentação, customização ali no anúncio, né? Na sua forma de mostrar o seu produto. E, né, como é que você vai outra coisa que vai facilitar, às vezes, para facilitar isso, é você usar de automação e tecnologia, porque às vezes você consegue também, né, trazer o cliente para dentro a um custo até barato, e aí você tem algumas automações ali que ajudem a facilitar o processo para o seu time comercial um pouco mais enxuto, já chegar com esse lead com algumas, né, com algumas informações já necessárias, já qualificando ele, mas você já vai qualificar ele já dentro da sua base. Isso é muito importante, né? Porque se você qualifica ele já dentro da sua base, ou seja, o que eu estou falando aqui? Vou dar um exemplo bem prático. Do plano de saúde mesmo. Hoje eu estou com o plano de saúde na cabeça. Você fez uma campanha de WhatsApp lá na Meta, no Instagram, Facebook, a pessoa entrou. Você concorda comigo que você pode qualificar ele lá na própria Meta, colocar um formulário lá e pedir todas as informações? Ou você pode trazer ele primeiro para o seu WhatsApp e qualificar ele ali dentro através de uma automação? Então, um robô mesmo vai lá pedir qualquer idade e tal, ou você mesmo só automatizar, disparar uma mensagem automática, você já qualifica ele, e aí o seu time comercial entra. Aí aquelas pessoas que acabaram não respondendo, depois você pode mandar para uma outra etapa do funil, onde outra pessoa vai nutrir e tudo mais. Então, é, isso, isso é muito importante, né? São estratégias que você pode ir identificando para superar esses desafios. E testes e otimizações. Então, você vai testar todas essas coisas. Vai testar o que é melhor, mandar para o WhatsApp, fazer alguma automação nesse sentido, já tentar qualificar num formulário nativo da plataforma, tentar qualificar num formulário da minha landing page. Às vezes, eu só quero mandar para uma landing page para poder a pessoa entrar em contato através de um botão de WhatsApp lá, porque o simples fato dela sair da plataforma já, né, e colocar uma campanha ali de conversão já facilita nessa qualificação. Então, né, são testes que você vai ter que ir fazendo ao longo desse período. Aqui na quinta fase, acho que responde um pouquinho do que eu falei aqui, né, que enfim, na quinta fase aqui dessa aula, é muito importante isso que eu acabei de comentar. Você tem que entender a jornada do cliente. Então, por exemplo, um plano de saúde mesmo, hoje eu acho que eu vou ficar só nesse exemplo. Às vezes a tomada de decisão não é de uma hora para outra, né? Então, às vezes a pessoa vai levar um mês, 2 meses, 3 meses. Você entendendo qual que é essa jornada do cliente, você vai entender toda essa parte aqui acima, ou seja, como é que será que não é mais fácil então, ao invés de eu qualificar o meu lead lá fora, eu já qualifico ele aqui dentro, ou seja, da minha base, porque eu sei que a jornada dele de compra ela é mais longa, então eu posso ir trabalhando, nutrindo ele, enfim. Então, entendendo essa jornada, você vai entender essa equação entre o que enfim, né, entre essa coisa, esse equilíbrio. E aí você vai conseguir definir aqui muito bem essa parte de automação, de testes e etc. E aqui por último, para a gente finalizar, por último, não menos importante, na verdade muito importante, é você sempre estar monitorando e analisando os resultados. Então, você tem que olhar para as métricas que são de fato relevantes para qualidade e versus quantidade e saber o que você vai, né, tomar
tomar de decisão com base nessas métricas. Então, por exemplo, vamos supor que você hoje tem um vendedor. Vou dar um exemplo bem prático. Você tem um vendedor. Esse vendedor consegue atender 30 leads por dia. Aqui, eu estou fazendo um cálculo bem por cima. 30 leads por dia. Você manda 30 leads por dia e esse vendedor, ele está fechando 3 leads, ou seja, uma conversão de 10%. Aí você fala, poxa, 3 leads para mim por dia, tá ótimo que ele está fechando aqui, está convertendo. Então você resolve, né? Você resolve dobrar o seu investimento lá em compra de mídias pagas para trazer mais leads. Aí você, por via de regra, você fala assim, cara, agora eu estou trazendo 60 por dia, então vou contratar mais um vendedor. Esse outro vendedor vai te ter um custo, né? Mas ele também está com a mesma taxa de conversão. Então, ou seja, 2 vendedores para você fechar 6 vendas por dia. Só que você tem uma quantidade, você tem uma qualidade específica desse lead. Agora, vamos supor que se desses 30 leads, vamos supor que se você diminuísse a quantidade de lead, né? E esse vendedor 2 vai te custar Y, né? Vai te custar um valor lá determinado. Você consiga priorizar um pouquinho mais a qualidade, e em vez de ser 30 leads para esse vendedor, você traz 10. Mas desses 10, ele está fechando 3. Ou seja, você aumentou seu custo lá de mídia paga, mas o vendedor está ainda recebendo recebendo 10 leads, mas fazendo uma taxa de conversão, ou seja, muito maior, agora de 30%. Então você consegue, esse mesmo vendedor, como ele consegue atender 30, você consegue subir em mais 3 vezes esse valor. Ou seja, aí você poderia escalar mantendo um único vendedor. Aí no fim você vai analisar que, opa, se eu priorizar um pouco mais a qualidade aqui, o meu vendedor com essa taxa um pouco bem melhor, né, que subiu de 10 para 30%, eu consigo ainda entregar mais 30. Agora eu vou escalar minha compra em publicidade lá para chegar a 30 leads. E esse vendedor, ao invés de estar fechando antes com 30 leads, fechando 3, agora ele vai estar fechando 6. Né? Até porque com o lead mais qualificado, a pessoa já chega um pouco talvez mais pronta, já chega com a dor certa, seu vendedor não precisa ficar perdendo muito tempo enfim, é isso. Então você tem que analisar métricas relevantes para você tomar decisões. Aqui, né, as outras coisas que eu coloquei aqui, que é a importância de uma análise contínua para você ir aprimorando as estratégias, principalmente voltado nisso daqui, né, voltar de métricas relevantes, e sempre tomar isso que eu falei. Eu dei um exemplo aqui, mas não é só isso que você vai analisar, você vai analisar várias coisas, mas é basicamente nesse sentido no qual eu falei, você sempre com base em métricas que são relevantes, não adianta você ficar olhando para métricas que são assim, que não são métricas essenciais, sim acidentais, né, para você ficar tomando decisões. Você tem que tomar com base em métricas realmente relevantes. E é depender, né, de cada estilo de negócio, de seu formato do seu time comercial, o modelo de negócio ou a etapa em que o seu negócio está, você vai encontrando esse equilíbrio entre quantidade e qualidade. Beleza?